Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, boa noite. Todos me escutam bem? Espero que todos estejam escutando. Hoje nós daremos início também mais uma palestra, uma live com o nosso irmão Max Lânio, com um tema tão importante nos dias de hoje. Um tema que é muito debatido pela doutrina espírita, mas também um tema que nos faz conhecer um pouquinho dos ensinamentos de Deus e também trazer conforto aos nossos corações. Porque, como nós sabemos, Deus é amor, Deus é bondade, Deus está sempre conosco, nos trazendo o bálsamo e o auxílio com a tua mão direita misericordiosa. Então, boa noite a todos vocês, boa noite a todos que estão nos escutando, nos assistindo através do YouTube. Que Deus possa adentrar na casa de vocês e que Deus possa reformar os nossos corações e trazer paz para os teus lares e também trazer paz para as nossas vidas. Então, nesse instante inicial, antes de fazermos a nossa oração, vamos fazer uma breve leitura para que nós possamos nos sintonizar com a espiritualidade, que nós possamos escutar cada palavrinha e que Deus possa tocar nos corações através dos ensinamentos que serão passados na noite de hoje. E trazemos aqui para vocês um belo texto extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, que é ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição da noite de hoje é a lição de número 109, cujo título é Acharemos Sempre. E essa lição vem com a passagem de Lucas, extraída do capítulo 11, versículo 10, que assim traz uma passagem de Jesus, o doce Nazareno, que assim diz: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E o benfeitor Emmanuel explicando essa pequenina passagem do Mestre Jesus, mas de grandioso ensinamento, o benfeitor explica que, ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pediu. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto da nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinemos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhe é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiado dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que cada um encontra efetivamente além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, no campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Então, essas lições da noite de hoje é uma lição bela que Jesus nos trouxe, que é aquele que procura o Pai está sempre de braços abertos para nos receber.
é aquele que diz, Jesus diz, quem pede é concedido. Mas precisamos compreender e saber exatamente aquilo que nós estamos procurando debaixo de Deus. Será que estamos realmente procurando o bem? Então, que possamos analisar o nosso interior, o nosso espírito e a nossa alma para pensar o que nós estamos realmente procurando diante de Deus. Que nós possamos procurar o amor, que nós possamos procurar o perdão, que nós possamos procurar a sabedoria para que Deus conceda exatamente esses tesouros espirituais que nós necessitamos em nossa caminhada, em nossa jornada evolutiva. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus esteja presente em vossos corações e que hoje a espiritualidade superior possa estar juntamente conosco e que a nossa mãe Maria Santíssima, ela possa nos dar nesse momento o colo, o abraço e esse amor divino e maternal. Então, enquanto preparamos para escutar o nosso irmão e amigo Max, nós vamos fazer a prece inicial. Que nós possamos fechar os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais. Nesse instante, vamos tomar uma respiração tranquila e profunda e vamos sentir a presença de Deus agindo em nossas vidas. Converse neste momento com o Pai Celestial, pois Ele está sempre a nos escutar. Converse com Ele, fale sobre os seus dias, fale sobre as suas dores, fale sobre o seu desespero. O Pai é aquele que sempre está ao lado dos seus filhos, estendendo a tua mão direita misericordiosa para sempre nos tirar da escuridão e colocar no caminho da luz. Que Deus, nesse instante, esteja presente em nossos corações. Que Deus, nesse instante, esteja presente nos hospitais, esteja presente nos asilos, esteja presente nos irmãos em situação de rua. Que Deus esteja presente em todos os irmãos que estão em situação de desespero, que estão em situação de conflito, e que Deus, a espiritualidade, possa acalmar os nossos corações. Amém. Assim seja. E agora, o nosso irmão Max estará conosco para falar do tema suicídio e as suas consequências. Que Deus, Max, possa te abençoar e que a espiritualidade possa te intuir nesse instante, para que nós possamos aprender, mas acima de tudo, compreender essas lições divinas que serão tratadas na noite de hoje. O Max, que já é um trabalhador da casa, que dispensa comentários, mas ele é orador espírita, é evangelizador da Federação Espírita Brasileira e está sempre conosco aqui a nos trazer lições tão belas e lições que possam esclarecer e acalentar o nosso espírito. Então, Max, a palavra está contigo, meu irmão. Muito obrigado, Everton. Boa noite, amigas e amigos. Bom dia, boa tarde àqueles que nos verão depois. Sejam todas e todos muito bem-vindos para este momento de estudo, de aprendizado e de compreensão. Esse tema que nós vamos tratar hoje, minhas amigas, é um tema grave, é um tema de difícil análise, de difícil compreensão e, sobretudo, de difícil aceitação, sobretudo quando nós estamos envolvidos de alguma forma nesse movimento dos irmãos que se vão pela via do suicídio. Inicialmente, gostaríamos de dizer que nós precisamos lembrar sempre que quem se mata, na verdade, não está querendo se matar. Na verdade, ele está querendo matar aquilo que está incomodando, aquilo que está machucando, aquilo que está fazendo sofrer. Normalmente, ele quer matar a dor, gente. Mas não sabendo o que se passa, ele acaba achando que matando o corpo acabará resolvendo o problema. Mas é por isso que a doutrina espírita, esclarecendo o Evangelho de Jesus, está aqui, para que cada um de nós possa ser instruído, possa ser educado, a fim de que possamos compreender como funcionam as leis da vida e, assim, saber lidar com um problema de tão grande envergadura. Então, minhas amigas e meus amigos, nós vamos nos orientar por este arquivo
a fim de que nós possamos ter uma orientação mais precisa, porque o tema requer dessa forma. Primeiro, nós estamos falando em quem se mata. Mas o que é a morte, afinal de contas? O que significa morrer? Isso é muito importante, porque uma vez compreendido bem isso estando bem internalizado dentro de cada um de nós, a nossa maneira de ver o mundo começa a se transformar de tal forma que essas ideias que possam se insinuar em nossas mentes, em nossos corações, tenham dificuldade de chegar até nós, porque nós teremos um escudo de proteção que é o conhecimento. Então, nós precisamos entender que nós temos, na verdade, três partes. Nós somos formados por três partes distintas. Aqui, na cor mais escura, à frente, nós temos o corpo físico, que significa que nós estamos encarnados. Atrás, numa cor mais transparente, a branca, nós temos o que nós chamamos de perispírito ou corpo espiritual. E ligando o perispírito, fazendo com que o perispírito funcione, fazendo com que ele seja vivo, nós temos a alma, que é um ser imaterial e que nós não temos como, na linguagem humana, ainda conceituar a alma. Dizemos imaterial por falta de uma terminologia mais adequada, nos disseram os espíritos. Mas o que faz toda a nossa essência existir é essa alma. Ela é o ser fundamental. Mas para que ela possa se manifestar, ela precisa do corpo espiritual, que é esse corpo de densidade mais sutil, porém ainda é um corpo material, que é o corpo espiritual. O corpo físico é um corpo material ainda mais denso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, na verdade, esse perispírito envolvendo essa alma, e a isso nós chamamos de espírito. Portanto, quando nós estamos encarnados, nós somos espíritos encarnados. Quando nós estamos desencarnados, quando nós estamos na pátria espiritual, nós somos espíritos desencarnados. Então, atenção, gente, somos sempre espíritos. Ora lá no mundo espiritual, ora cá no mundo da carne, mas sempre espírito. Então, quando nós perdemos o corpo físico, seja por que meio for, nós continuamos a viver, continuamos existindo, não mais revestidos por essa matéria densa, mas ainda revestidos por uma matéria sutil, que nós chamamos, então, de perispírito. E nós somos sempre espírito. Portanto, a alma nada mais é do que um espírito encarnado, enquanto que o espírito nada mais é do que uma alma desencarnada. Na essência, nós somos sempre alma, porque é o que faz a nossa existência ser analisada, conhecida e percebida. Então, gente, é muito importante que nós, concebendo isso, nós entendemos nesse momento que quando nós estamos na dimensão espiritual, nós nos revestimos de um corpo de carne que é fabricado, que é modelado, que é moldado, segundo as nossas necessidades, durante cerca de 9 meses no ventre materno. E passamos aqui a temporada que precisamos passar, fazendo as nossas provações que nós pedimos para passar, e temos que voltar para o mundo espiritual. Então, largamos de novo esse corpo de carne, como está dito nas escrituras, né? Do pó vieste, para o pó voltarás. Isso é o corpo espiritual, porque o espírito, ele volta para a dimensão espiritual logo que ele larga o corpo. Então, o que nós temos aqui é uma passagem para o plano espiritual. Morte, portanto, nada mais é do que largar esse revestimento grosseiro, que nós chamamos de corpo, para poder estar, então, portando só o revestimento sutil, que nós chamamos de perispírito. Nas duas condições, como dissemos, somos sempre espíritos. Na morte, nós somos espíritos desencarnados. No momento de nascer, nós somos espíritos encarnados. E isso funciona de maneira sucessiva, porque existe uma lei de nascer de novo. Nós não poderemos ver o reino de Deus, disse Jesus, se não nascermos de novo. Renascermos de novo, nascermos várias vezes. Isso é o que nós chamamos na doutrina espírita de reencarnação. Então, minha amiga e meu amigo, vamos estudar um pouquinho esse tema antes de tratar propriamente dito o que se trata com o suicídio. Na questão 149 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Allan Kardec perguntando: o que acontece com a alma no instante da morte? Então, nós já vimos que a alma é o que tutela tudo, o que preside tudo. E aí a resposta é o que nós acabamos de fazer nesses pequenos exemplos que agora aí nós mostramos. A alma volta a ser espírito, isto é,
volta ao mundo dos espíritos, de onde se afastara temporariamente. Então, nós, na verdade, nós nos afastamos do mundo espiritual por um tempo curto, que é o tempo da encarnação. Uma vez findo esse tempo, cumprido o nosso processo, nós voltamos para o mundo espiritual e lá fazemos a revisão do que aconteceu aqui quando nós estávamos aqui, vamos fazer um novo planejamento reencarnatório, passamos uma temporada lá necessária para as nossas recomposições e o nosso planejamento, e tornamos a pedir a bênção do Senhor da vida para uma nova descida na carne. E aí, então, colocar-nos de novo em provas. Mas o que nós estamos falando hoje aqui é do momento de voltar. Então, nós vamos nos atentar a esse momento de voltar. E tem uma pergunta que está no livro Céu e Inferno que é importantíssima. A pergunta que Allan Kardec fez no livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, logo no capítulo 1, item 2, é essa. A criatura que vai desencarnar, ela sofre ou não sofre nessa passagem do mundo físico para o mundo espiritual? E a resposta que os benfeitores nos deram. A alma, porque é sempre a alma, né, gente, que recebe todas os sinais, todos os movimentos. Então, tudo que transmite do corpo para o corpo, do corpo físico para o corpo espiritual, do corpo espiritual se transmite para a alma. E a alma quem sente. Então, nós perguntamos, quando se sofre, quem é que sofre? Não é nem o corpo físico e nem o corpo espiritual, é a alma. Essa que é o sensório comum, como disse Kardec em determinado momento em O Livro dos Espíritos. É aquela que tem a percepção de tudo. Então, dor ou alegria, todas que sejam as sensações ou sentimentos, quem experimenta, na verdade, é a alma. O corpo físico e o corpo espiritual são meios. Então, o espírito que respondeu esta pergunta, e Allan Kardec então escreveu, diz: a alma sofre pela desagregação da matéria, ou seja, vamos ficando mais velhos, é natural que nós vamos cada vez mais ficando desgastados no corpo físico. É um processo natural que acontece com todos, nenhum de nós se livra disso. A matéria vai se desagregando pouco a pouco, porque ela vai ficando cada vez mais consumida, vamos dizer assim. Também há a possibilidade de sofrer durante as convulsões da agonia. Mas essa aqui, praticamente os espíritos disseram que o espírito nem percebe, porque ele já está no processo de transição para o mundo espiritual e ele perde a consciência desse momento. Então, raríssimos são os espíritos, disseram eles, que percebem a passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Eles, na verdade, estão inconscientes nesse processo. Mas o que nos interessa aqui, nós grifamos aqui, é o depois, porque é o que a ciência não trata. A alma sofreu pela desagregação, nós tratamos, por exemplo, uma dor no joelho, nós temos remédios, temos algumas situações que minimizam essa dor. Mas o que nos interessa aqui é o que acontece depois, que nós chamamos de perturbação espiritual, que acontece com todas as pessoas que desencarnam. Mas nós vamos ver que essa perturbação espiritual varia, e vamos falar um pouquinho dela. Então, a perturbação espiritual, ensina-nos Allan Kardec, pode ser considerada como estado normal no instante da morte. Todos nós vamos passar por isso. Agora, a duração é que é indeterminada, varia de pessoa para pessoa, varia de situação para situação. E pode durar algumas horas, esse período de perturbação, ou de alguns anos. Vamos entender um pouquinho melhor essa perturbação. Imagine que você está numa casa dormindo com amigos e os amigos vão fazer uma brincadeira com você, vão pregar uma peça. Aí fazem você tomar um remédio, alguma coisa assim, você vai ter um sono profundo. E daí eles fazem uma movimentação, desloca a sua cama com você em cima e põe num lugar que você nunca esteve antes, que para você é completamente novo. E aí deixam você sozinho e você acorda sozinho nesse lugar. Você fica sem saber direito o que está acontecendo. Você está meio assim, com a influência daquele remédio, ainda meio sabendo assim, os olhos estão meio marejados, você está obscurecido ainda. Você, claro, não sabe, você está como se estivesse estonteado. E aí você abre os olhos pouco a pouco, você não entende o que está acontecendo. Isso é a perturbação espiritual. E ela é função da nossa preparação para o processo da desencarnação. Quanto mais preparados estivermos, mais fácil vai ser nos identificarmos do lado de lá. Até porque, gente, não nos esqueçamos, toda vez quando dormimos, nós passamos para o lado de lá. Só que nós passamos para o lado de lá com o cordão fluídico nos mantendo do lado de cá. Qualquer coisa que acontecer ao corpo, esse cordão fluídico é como se fosse um retrátil. Ele volta rapidamente, o espírito volta rapidamente e toma conta do corpo, como é o corpo que lhe pertence. Mas
é um ensaio para a morte. Todas as noites nós estamos fazendo um ensaio. Então, gente, quase todos, disse André Luiz no livro Obeso da Vida Eterna, que alguém, se tiver interesse em estudar um pouquinho mais como se dá o processo da morte, é importante estudar essa obra. André Luiz trata de 5 casos de desencarnação que são ali examinados com cuidado. São irmãos que mereceram o acompanhamento de benfeitores do mundo espiritual e são acompanhados na sua desencarnação, como se fossem parteiras no mundo espiritual, recebendo esses irmãos que renascem para o mundo espiritual. Aqui nós temos uma foto de um livro que se chama Voltei. Aqui é um desenho feito por uma pessoa que, intuída, conseguiu visualizar aquelas imagens descritas pelo espírito Jacó. E aqui nós temos a desencarnação dele, Jacó, que, na verdade, é Frederico Figner, um dos vice-presidentes da FEB no início do século XX. E esse irmão foi o primeiro espírita que veio falar da sua morte, depois que apareceu do lado de lá. Então, ele conta em detalhes, é uma obra-prima, gente. Esses 2 livros que nós colocamos aqui são impressionantemente importantes de serem estudados, além, é claro, da obra O Pentateuco, sobretudo o Livro dos Espíritos e o livro O Céu e o Inferno. Esses 2 tratam maravilhosamente sobre o tema. E aí nós vamos ver que ele aqui está ainda fraco, como se você estivesse convalescendo, saindo aí de um processo que te consumiu energias, porque desencarnação vai te consumir um pouco de energias, é um processo que tem ali uma certa dificuldade para acontecer, assim como um parto. Alguns partos são mais leves, mais suaves, outros partos podem até ter que ser necessário que se use fórceps, pode ser necessário que se faça uma cesárea. Aqui nós temos algo que pode ser, por analogia, comparado. Nós temos aqui esse irmão ainda se recuperando. E a pergunta que nos interessa aqui, minha amiga e meu amigo: qual a causa da maior ou menor facilidade de desligamento? Ora, esta é uma pergunta fundamental. Existem várias causas subliminares, mas a causa principal, essa chama-se o estado moral da alma. Mas o que é estado moral da alma, Max? Moral, gente, segundo o Livro dos Espíritos, na sua questão 629, diz: moral é a regra de bem proceder. O homem procede bem, ou a pessoa procede bem, quando faz o bem pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, quem é que tem moral elevada? É quem faz o bem pelo bem de todos a maior parte da sua vida. Quanto mais a pessoa se dedica à caridade, não se ocupar só consigo, mas se ocupar com os que estão naquele movimento de transitar a presente encarnação com ele, esse irmão está se fortalecendo na moral. Ele está conquistando valores que são profundamente importantes para dar a ele condições de uma passagem segura, tranquila, suave, como a passagem de uma lâmpada que se apaga, uma lamparina que se apaga, ou um fruto maduro que cai, um processo natural. Então, moral é fazer o bem pelo bem de todos, é cumprir a lei de Deus que diz que nós devemos nos amar uns aos outros. E isso é fundamental. Então, quanto mais o moral for elevado, mais a passagem ou o despreendimento, a separação será suave. Mas, gente, nós precisamos aqui fazer uma colocação importante, que a gente muitas vezes não para pensar. Encarnados, se nós não tivéssemos o conhecimento espírita, ou o conhecimento espiritualista, algumas escolas espiritualistas também conseguem tratar desse assunto. Se nós olharmos os iniciados, como, por exemplo, vários deles do passado, vários iniciados tinham conhecimento disso, mas de maneira lógica, clara. Pelo menos a mim, pessoalmente, que venho estudando o tema há algumas décadas, somente a doutrina espírita nos trouxe. E morte nem sempre é a mesma coisa que desencarnação. Aqui, por exemplo, é o momento do velório do irmão Jacó. Observem que no caixão nós temos o corpo físico. Então, os tons escuros são os que são do plano da carne. E os tons claros são os que são do plano do espírito. Obviamente, os que estão no plano da carne não veem, a não ser que sejam médios videntes, os que estão no plano do espírito. E os que estão no plano do espírito veem tanto os que estão no plano do espírito como os que estão no plano da carne. Então, você veja que o velório pode compor-se de muito mais personagens do que o que a gente está vendo com os olhos físicos. Mas aqui preste atenção, existe o irmão
desencarnado, sentado numa cadeira ao lado da sua filha, que desencarnou muito antes dele. Aliás, ela foi a razão dele se tornar espírita, quando ele soube que ela existia do lado de lá, quando ele teve essa certeza, ele passou a ser um profundo estudioso e um profundo benfeitor aqui na Terra, em função do que a filha lhe ensinou com a sua própria passagem. Mas aí você observa que no corpo físico tem duas entidades, o Dr. Bezerra de Menezes e um ex-diretor da Federação Espírita do século XIX. Eles estão aplicando passes magnéticos na cabeça do corpo físico do nosso querido irmão, que ainda está encarnado. Ele morreu, mas não está desencarnado. Por quê? Porque esse cordão fluídico, que é o que transmite as sensações do corpo físico para o corpo espiritual, esse cordão fluídico ainda os vincula. Porém, após o passe magnético, você percebe que ele já está não mais estonteado, ele já transita ali, e você tem a morte e a desencarnação acontecendo. Por quê? Porque não há nem mais um vínculo de transmissão deste para aquele, ou seja, do corpo físico para o corpo espiritual. Daí porque, gente, em 1970, perguntado a Chico sobre esse tema, lá no Pinga Fogo, um dos programas de maior audiência que a televisão brasileira já viu até hoje, cerca de 86% dos lares brasileiros daquela época pararam para assistir isso, Chico deu uma informação importante transmitida por Emmanuel, de que nós deveríamos evitar cremar os corpos antes de 72 horas, porque ele diz nessa resposta que a maior parte, como esse é um número médio, a maior parte das pessoas ainda permanecem vinculadas ao corpo físico durante algumas horas ou dias mais frequentemente. E essa vinculação faz com que o que acontecer no corpo físico seja percebido pelo corpo espiritual, consequentemente pela alma. E, obviamente, se você queimar, as sensações de queimar aquele corpo é transmitida para o corpo físico. Assim como se você enterrar e o processo de consumpção feito pelos micro-organismos no corpo biológico, ele também vai ser percebido se ainda houver esse vínculo pelo cordão fluídico. Salvo, obviamente, se houver passes magnéticos que interrompam o sinal, como há casos nas doações de órgãos, por exemplo, mesmo que a pessoa não tenha autorizado a doação de órgão, como foi no passado, e alguém da família autorizou, esse ato de autorizar já é para quem desencarnou uma bênção, porque ele vai ter, mesmo que o cordão fluídico esteja ligado, ele vai ter uma interrupção do sinal e o perispírito não sentirá absolutamente nada do que está se passando no corpo físico. Portanto, a gente até antecipa, doar órgãos, especialmente se você decide isso do seu coração, é uma bênção do ponto de vista da passagem daquilo que se chama de sensação de bem-estar, de feito o uso do livre-arbítrio de uma maneira que possamos servir até mesmo depois da morte para outrem. E, aliás, eu aproveito, minha amiga e meu amigo, para deixar claro e público que os meus órgãos estão 100% à disposição quando eu deixar, obviamente, de existir como ser vivo. Bom, feitas essas informações fundamentais, temos agora uma pergunta que também é fundamental. A pergunta está no Livro dos Espíritos e ela se cadastra como a 944. Pergunta Allan Kardec aos benfeitores: tem um homem direito de dispor de sua vida? Em outras palavras, o homem pode se matar? Essa é a pergunta. A resposta é peremptória, gente. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, já ficamos sabendo por esta resposta que o suicídio voluntário, porque existem suicídios que são induzidos. Nós vamos tomar o cuidado aqui muito claramente de dizer que existem suicídios que têm atenuantes e suicídios que têm agravantes. Tudo dependendo da vontade, da intensidade do desejo de fazer o ato. Muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, que está sob um processo obsessivo, ela pode perder a sua vontade e o obsessor levá-lo a cometer o suicídio. E a responsabilidade dele como suicida é muitíssimo menor do que a do próprio obsessor, que responderá por cada uma daquelas ações que o levou a cometer o suicídio.
Então, nesse caso, o suicídio teria um atenuante, ainda que não seja livre de ser imputado àquele que suicidou a sua parte na responsabilidade. Porque se houve a obsessão, houve uma vinculação anterior e houve, de alguma forma, uma aceitação, ou porque não conseguiu lutar contra, ou porque aceitou inicialmente, depois não conseguiu se desvencilhar. Mas pode acontecer que o suicídio tenha sido premeditado como uma forma de magoar alguém, tipo uma pessoa que tinha uma esposa ou tinha uma namorada, e aí ela toma essa decisão para poder fazer a outra sofrer. Aí já tem uma conotação diferente daquele que foi induzido, porque ele participou dessa decisão. Então aí a sua responsabilidade também aumenta, como em tudo na vida. Quanto mais a gente sabe o que faz, mais a gente se torna responsável. Lembremos de Jesus. A quem muito é dado, muito será pedido. Mas atenção, aquele que fez isso e ele fez sem saber que estava fazendo, também tem seus atenuantes. Ele fez por um momento em que ele estava obscurecido na razão, tem seus atenuantes. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos falar das consequências do suicídio, mas antecipando, nós estamos dizendo, cada caso é um caso, e Deus, que é de misericórdia, não afasta nenhum dos seus filhos da oportunidade de se restabelecer. E nós vamos comentar um pouco mais disso, porque agora vem a pergunta-chave que nos interessa. Quais, na generalidade, né? Não é específico para cada caso, quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então, a pessoa se suicidou, é uma coisa que tem acontecido com uma frequência muito grande, ultimamente, principalmente. Não que não acontecesse antes, acontece. A própria OMS que vinha trazendo números assustadores, como, por exemplo, em 2014, a média de suicídios era a cada 40 segundos no mundo, você tinha um suicídio. E parece-me que esse número tem aumentado em função da pandemia. Mas isso é muito importante que nós saibamos e discutamos isso, porque, com todo respeito, meu amigo e meu amigo, qual de nós não enfrentará uma dificuldade na vida, e qual de nós será capaz de vencer essa dificuldade sem acontecer esse risco conosco? Nós todos estamos sujeitos a isso, não podemos nos esquecer disso, porque somos espíritos ainda em processo de perfeição. Não somos perfeitos, não somos invulneráveis. Qual é o tamanho da nossa força espiritual? Nós não sabemos. Então, é importante compreender isso. Qual a consequência, ou quais são as consequências? E aí a resposta é aquilo que nós falamos antes. Muito diversas são as consequências do suicídio. Ou seja, varia desde aquele momento que a pessoa não sabia o que estava fazendo, até aquele momento mais que a pessoa sabia o que estava fazendo, e, obviamente, cada caso se trata de uma maneira. Tem casos em que o suicídio nem é tratado como suicídio lá, do lado de lá, diretamente, e muitas vezes a pessoa já reencarna de novo muito rápido. De outras vezes, a pessoa trabalha esse processo de recomposição e de reparação do erro lá no mundo espiritual e volta depois fortalecido para enfrentar a mesma prova que, de alguma forma, ele não conseguiu passar. Mas ele volta sempre para poder recompor. Nenhum filho que se suicidou de Deus permanece lá para sempre, sofrendo ou em qualquer parte do mundo espiritual, sem que tenha que vir recompor-se diante da lei de Deus. Agora, gente, os espíritos foram taxativos em dizer: há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. Que consequência é essa, Max? Essa consequência chama-se desapontamento. Mas por que desapontamento? Desapontamento porque ele esperava matar a dor matando o corpo, como dissemos no início. E ele percebe que não matou a dor e nem matou o espírito. O corpo, sim, ele conseguiu ceifar, mas o espírito continuou vivo. Ele viu-se vivo do lado de lá e sem ter se livrado do problema. Por isso fica desapontado. Ele se decepciona com a decisão que ele tomou, porque ele percebeu que a decisão não o livrou da dor. Esse o principal ponto. Se você, se eu, se cada um de nós que estamos aqui estudando, aprendermos isso, nós começaremos a ensinar isso aos nossos filhos desde pequeninos, para que eles saibam disso, para que eles possam compreender que essa é a realidade espiritual. Não é um processo religioso, gente, prestemos muita atenção, é um processo de conhecimento espiritual. Nós precisamos saber o que se passa do lado de lá. E essa doutrina espírita abençoada explicou claramente o evangelho de Jesus em certas partes antes incompreensíveis, que agora se tornam claramente compreensíveis. E aí, a pessoa, como sabe disso, ela deixa de considerar isso
nos momentos difíceis, porque ela sabe das consequências que esse processo levaria. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. E vejamos, pessoal, a gente acabou de falar de uma passagem de Jesus: a quem muito é dado, muito será pedido. Aquele que cometeu suicídio por ignorância e tentando matar a dor, sem dúvida, tem menos responsabilidades diante da lei de Deus do que aquele que sabia o que estava fazendo e fez mesmo assim, contrariando as leis de Deus. Então, cada um de nós precisamos nos situar qual o tamanho do conhecimento que nós temos para que nós possamos, então, saber como será a consequência sobre nós mesmos, se, obviamente, numa hipótese, isso acontecesse, fazendo similarmente o que aconteceu a outrem. Aqui é muito importante. Sempre, gente, sempre a palavra espia. O que é espiar com X? É fazer uma prova compulsória, é fazer uma prova obrigatória, é fazer uma prova que você não tem como dizer, eu não vou fazer a prova. Então, quando a gente comete um suicídio, a gente volta para reparar, só que a gente não tem chance de afastar de novo da prova, como a gente teve no momento em que a gente se suicidou, hipoteticamente aqui, para que a gente entenda. Mas outros em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Por que pior? Porque ele vai começar da mesma situação, agora num processo em que ele estará encarcerado na própria expiação. Ele não poderá sair de lá enquanto não pagar o último centil, como disse Jesus. É esse processo que o Pai permite para ele, e que parece para alguns, pessoal, preste atenção nisso, parece para alguns ruins, mas não é ruim, sabe por quê? Porque nessa hora, impedido de deixar a vontade dele prevalecer, ele se torna a ter uma oportunidade de não cometer o erro de novo. Por quê? Porque o impulso do suicídio virá de novo, mas como ele não terá as condições, ele terá a chance de vencer esta encarnação, e aí sim, numa outra encarnação, ele vir como prova e não como expiação, porque daí ele estará fortalecido, robustecido por essa experiência que aparentemente foi dolorosa, mas que para o espírito foi uma bênção. Falar um pouquinho sobre a gênese do suicídio. Bom, é importante a gente observar que, como dissemos, os dois livros, né, o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno, são a base. Mas nós temos o livro chamado fundamental para consolar-nos, que é o livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no capítulo 5, que depois do capítulo 28 é o capítulo mais longo do livro, nós vamos ter aquele momento em que os Espíritos dedicam ao sofrimento. E eles dizem assim: postos de lado os suicídios que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que o suicídio tem sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhe apontem. Então não importa qual foi a causa que originou a nossa tomada de decisão num campo desse, o resultado é sempre o mesmo: desapontar, descontentar-se. Esse descontentar-se é o momento em que faz com que a gente, se não tiver um ponto de apoio, se não tiver onde se segurar, se não tiver essas certezas que a gente precisa ter, esse descontentamento pode conduzir-nos à fatalidade. Mas a pergunta é: o que leva uma pessoa a se descontentar com a vida, perder a vontade de viver? Olha, gente, olha o que disseram eles no Evangelho segundo o Espiritismo. Para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, o deixam para baixo, o deixam sem esperança, sem rumo, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A quem muito é dado, muito será cobrado ou pedido. Preste atenção aqui, gente. Imagine que você não sabe de nada da vida do espiritual. Você não conhece, você não estudou isso, ninguém te ensinou e você nunca parou também para ir atrás disso. E você está atravessando uma situação complicadíssima na sua vida, uma decepção tremenda, e você não tem forças para poder vencer aquela decepção naquele momento. Você não conseguiu encontrar essas forças, você não foi capaz de utilizar do mecanismo chamado entrar em sintonia com Deus através da oração. Você não estava preparado para isso de alguma forma, alguma coisa aconteceu e você não foi capaz de fazer esse pedido
Agora mesmo, na leitura que nosso amigo fez, Everton, nós falamos, pedir-se-vos vos será dado. A prece é um pedido, e se nós soubermos fazer esse pedido com o coração, nós evitaremos essa decisão. Mas acontece que quem não sabe que a vida prossegue, que acontece que quem não sabe que nós temos uma força superior que nos guia a todos, essa pessoa, para ele, acabando o corpo de carne, acabou tudo. Esse é o raciocínio dele. Daí porque tem atenuante nessa situação quando ele não sabe, porque não lhe foi permitido saber ou não foi oportunizado saber. De alguma forma ele não sabe. Então, para ele, é uma decisão que ele está tomando como se fosse lógica. Olha como a expressão que eles usaram. Lógico mesmo. Porque para ele, acabou o corpo, acabou a dor. Maravilha, eu vou me livrar disso. Isso é o principal erro, o principal mote que leva alguém ao suicídio. É o desconhecimento das verdades. É o desconhecimento de que a vida prossegue. Daí porque, gente, estudar espiritismo, eu disse estudar espiritismo, é fundamental. Saber como funcionam as coisas da vida como um todo, e não a vida só aqui do corpo de carne, faz com que você se torne muito mais preparado para enfrentar as dificuldades que a vida nos imporá naturalmente. Por isso, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, principalmente as ideias materialistas que nós grifamos aqui, vamos tratar, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, indutores ao suicídio. Essas coisas, pessoal, não acreditar, ter dúvida se a vida prossegue, ter as ideias materialistas muito fortes, nós vamos tratar sobre isso agora, isso leva a pessoa a pensar em suicídio. Mas o que são essas ideias materialistas, Marx? Vamos lá. Está lá no Livro dos Espíritos, no item 1. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Não é espírita, é espiritualismo, aquele que crê em Deus, que crê na vida após a morte. Mesmo que não compreenda, mas que de alguma forma crê. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Então esse já está um pouco mais avançado do que aquele que acredita que tudo acaba com o corpo, que tudo acaba com o cessar da vida orgânica. Ora, mas a pergunta que nos interessa aqui agora é essa. Como combater a ideia do suicídio? Minha amiga e meu amigo, dissemos agora há pouco, nenhum de nós está isento de que essa ideia se insinue sobre nós. Nenhum de nós sabe quais são as provas que nos esperam e que forças nós temos para enfrentá-las. Então é importante saber como combater, sim. Olha só o que disseram eles ainda no Evangelho segundo o Espiritismo. O crente sabe. Olha, eu grifei sabe aqui porque é diferente de crer, tá, gente? Quando você crê, você pode descrer, mas quando você sabe, você nunca deixa de saber. Uma pessoa que aprende alguma coisa nunca mais deixa de saber. Ela pode esquecer, não se lembrar, mas na hora que for suscitada, aquilo volta à tona. Então, a pessoa que sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, essa pessoa torna-se robustecida, porque ela passa a ter a paciência e a resignação que a afastam muito naturalmente pensar no suicídio. Olha a expressão, a afastam muito naturalmente pensar no suicídio. Por quê? Porque ela sabe que a vida prossegue. Essa solução não resolverá o problema. Isso não é verdadeiramente uma solução. Essa tomada de decisão será um erro. E ele sabe que, por mais dolorido que esteja aqui, será muito pior se ele não, sabendo disso, não tiver paciência e resignação. Pessoal, prestemos atenção nisso. A paciência é o tipo assim, uma situação que a gente, às vezes, quando está envolvido, está obscurecido, a gente não pensa. Mas, às vezes, o problema que nós estamos atravessando é como se fossem nuvens escuras, que, passado algumas horas, alguns dias, aquela nuvem será varrida pelo vento e nós voltaremos a ver a claridade. Quem tem paciência para saber esperar, muitas vezes aquela dificuldade que está atravessando, que parece insolúvel, virá ter solução na frente. Então, para cada um de nós, tenhamos a condição de pensar que tudo que está passando, cada um de nós, passa por uma necessidade, passa por uma razão, não está passando por acaso. E essa é uma prova, gente, que nós precisamos vencer. Mas, Max, a minha prova é difícil, não tem solução, eu não aguento mais essa solução, essa situação, e não tem solução. Já tentei tudo, já tentei tudo. Então, lembre-se, minha irmã e meu irmão, resignação é a palavra para isso. O que é resignação? É uma paciência levada a uma condição em que você não tem condição de mudar nada. Tudo está feito de acordo com a vontade de Deus. Mas lembre-se, é uma força, é uma virtude que nós temos ação sobre ela. Eu não vou desistir
Eu vou lutar até o quanto eu puder, mas no momento que eu não conseguir mais lutar, não tiver mais como fazer, eu entrego nas mãos de Deus, na linguagem popular. Porque eu sei que nenhuma folha cai sem que a permissão do Pai se faça. E, obviamente, isso me fortalece, me robustece para saber que se é a hora de eu partir, que eu parta naturalmente. Se é a hora de eu enfrentar a dificuldade, que eu a enfrente com a gargalhadia moral. Daí porque esse saber faz toda a diferença para te fortalecer, para me fortalecer, para nos fortalecer. Ensine isso aos seus amigos, ensine isso aos seus filhos, ensine-os que Deus nunca abandona os seus filhos. As provas são necessárias e a força que nos falta virá dele. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, esse enche-se facilmente de paciência. Então, minha amiga e meu amigo, nós vamos fazer algumas reflexões para que nós tenhamos a condição de fazer esse movimento de entender a vida. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Minha amiga e meu amigo, pensa nisso. Se nós ferimos alguém, vamos reconsiderar a nossa própria atitude, porque assim fazendo, nós teremos condição de refazer o que fizemos de maneira equivocada, que causou machucado em alguém, feriu alguém. Então nós temos que lembrar que nós sempre podemos recomeçar, e isso é fundamental. Nós precisamos lembrar também que contratempos do mundo estarão constantemente no mundo. Onde nós estivermos, não tem como evitar, o mundo é de provas. Parentes difíceis estão por toda parte, em qualquer núcleo familiar, nós não temos como evitá-los. Circunstâncias constrangedoras, gente, aqueles momentos difíceis, eles são nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Então, agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Impossível. Nós não vamos conseguir fazer isso. Então, que nós tenhamos agradadas a nossa consciência que vibra a consciência de Deus. É isso que é fundamental. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso. Então, houve uma separação, alguém me abandonou, eu estou me sentindo completamente abandonado. Faz parte do nosso progresso espiritual. Tenhamos força para vencer. Mudanças equivalem a tratamento da alma para ajustes e reajustes necessários da vida. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. Gente, para encerrarmos, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, toda vez que isso acontecer com você, comigo, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos em frente. Mas nós podemos ter alguém entre nós que um afeto muito querido tenha tomado essa decisão sem saber o que fazia. Como lidar com isso? Primeiro, minha amiga e meu amigo, se você passa por essa situação tão difícil, nunca deixe de crer em Deus, porque o teu filho, o teu companheiro, o teu amigo, seja quem for, está resguardado, está sendo cuidado. E que nós oremos por ele, porque a oração funciona como se fosse um sopro que vai apaziguar o seu sofrimento, vai minimizar o seu sofrimento. Toda vez que pensarmos nele, pensarmos sempre nas alegrias, porque essas alegrias se estendem até ele. Isso fará com que ele consiga encontrar um pouco de paz e consiga encontrar-se consigo mesmo e solicitar amparo. E, sobretudo, solicite ao benfeitor espiritual dele e ao seu, para que ampare o seu afeto, porque isso será o caminho da salvação. Mas, se nós tivermos um momento em que nós estamos aqui assistindo esta apresentação e nós estejamos ainda com o mesmo movimento suicida na cabeça, que tudo isso que foi falado não foi suficiente para aliviar, e que se essa pessoa viesse a me perguntar, Max, o que eu faço? Como resolver isso? Minha amiga e meu amigo, eu só tenho uma palavra para lhe dizer. Ouça Jesus quando ele nos convida. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus jamais deixa de aliviar os corações oprimidos, minha amiga e meu amigo. Então, se tudo está difícil, se tudo parece impossível, acalma-te na intimidade do teu coração, aquieta-te intimamente e lança ao mais alto uma prece e diga: Senhor, socorra-me, eu não suporto mais, eu não dou conta mais. Isso é uma prece, minha amiga. Socorra-se em Jesus. Se o socorro buscado junto aos seus companheiros de jornada não foi alcançado, não tenhas dúvidas. O socorro virá, porque Jesus jamais abandonou qualquer ovelha de seu redil, e cada um de nós somos uma ovelha desse redil. Minha amiga e meu amigo, muito obrigado por sua atenção e muita paz. Max, meu irmão, que belas palavras, palavras realmente que esclarecem, palavras que nos fazem realmente ter a compreensão de que Deus, ele é o dono da vida, ele é o proprietário dessa vida, e que nenhum de nós tem esse direito, como você deixou bem claro, de dispor da própria vida. Então, nós retornaremos, assim, ao plano espiritual, quando Deus fizer esse chamado para nós. Mas, Max, sempre que nós falamos em momentos de desespero, nós temos um versículo bíblico que está no livro de Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 6, que assim diz: Sede fortes e corajosos, não vos intimideis, nem tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus, ele é o teu guia, e não te deixará, nem te abandonará. Esse versículo é muito forte, porque é aquele versículo que quando você está no momento de tristeza, no momento de dor, você sabe que nós somos filhos de um Pai todo-poderoso e que nós somos a imagem e semelhança dele. Deus nos fez forte, Deus nos fez corajosos e Deus nos fez filhos para suportar as provas da vida. E que Deus nos deu a prova necessária para o nosso aprimoramento. E Deus nunca nos dá uma cruz superior às nossas forças. Então, todos aqueles que estão em casa, que passam pelas dificuldades da vida, se ajoelhe perante o Pai Celestial, peça a Ele força, peça-lhe coragem para lutar, batalhar nessa vida. Mas nunca se esqueça também que todos aqueles que estão passando pelos processos de depressão, todos aqueles que pensam em subtrair a própria vida terrena, não deixem, não esqueçam da medicina terrena, dos psicólogos que estão sempre a nos acolher, nos amparar. Então, que Deus nessa noite possa estar conosco. E, Max, a nossa gratidão a Ti, meu irmão, por trazer um tema tão atual e um tema que sempre precisamos compreender cada vez mais. Que Deus esteja sempre contigo. Mas antes de encerrar, só para responder uma pergunta que foi feita aqui no chat a respeito da psicografia. A próxima psicografia será no dia 27 de agosto, será um sábado, às 16 horas. Nós abriremos as inscrições a partir do dia 1º de agosto, mas antes disso, provavelmente nessa ou na próxima semana, nós colocaremos no Instagram um post explicativo para falar sobre as regras das inscrições. Que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus te abençoe sempre, Max. A nossa gratidão. Muito, muito obrigado. Muito obrigado, Everton. Muito obrigado, amigas e amigos.